Oi, eu sou Guta Cavalcante e este é o canal Doramas, Gatos e tudo mais. E se tem um gênero de dorama que é explorado ao extremo e das mais variadas formas, é o de doramas escolares. Indo desde as comédias românticas mais doces até ótimas histórias de suspense e terror, a escola vem repetidamente provando ser uma locação perfeita para qualquer narrativa. Um bom exemplo disso é o dorama sobre o qual falaremos hoje. A Melhor Professora, que mistura assassinato, viagem no tempo e a difícil comunicação entre os jovens de hoje e seus professores. Porque, convenhamos, ser professor hoje em dia é quase um ato de heroísmo, pelo menos para aqueles que levam essa profissão a sério, com a dignidade que o cargo pede. Mas antes de começar, vou novamente agradecer a Carol do Black Cat Cuts, que é a pessoa responsável pela edição de todos os vídeos aqui do canal. E agora vamos conhecer os dramas que afetam uma professora dedicada e seus alunos rebeldes nos corredores de uma instituição de ensino médio. A Melhor Professora é uma produção japonesa de 2023 que tem Yuma Suzuki, Takashi Ninomiya e Kento Matsuda na direção e roteiro assinado por Masataka Tsubaki. Na história, acompanhamos Rina Kujo, interpretada por Mayu Matsuoka, uma professora que perde a vida ao ser empurrada de uma plataforma de onde observava seus alunos comemorarem o final do ano letivo e, consequentemente, o término do ensino médio. Enquanto caía, Rina não conseguiu ver o rosto de seu assassino, mas viu com clareza a manga do uniforme escolar que ele usava, com o distintivo que o identificava como aluno da turma D, justamente a turma pela qual Rina havia sido responsável no último ano. Durante a queda, ela vai pensando em qual seria o motivo para que um de seus alunos tivesse tomado tal atitude. O que ela teria feito de errado? Afinal, quem seria esse aluno? Quando a queda finalmente termina, Rina morre. E então ela abre os olhos e se vê em frente à sua turma, no primeiro dia de aula, se dando conta de que voltou no tempo para exatamente um ano antes. Será que a vida estaria lhe dando uma chance de mudar as coisas? É óbvio que ela fica atordoada e confusa com a situação. E o pior é que ela não faz a menor ideia do que fazer agora. E esse é o início desse dorama, que mostra de maneira quase didática a difícil realidade do sistema de ensino nos dias de hoje. Se por um lado temos professores cada vez menos motivados, por outro, temos alunos que, seja por ausência de autoridade familiar, excesso de liberdade ou influência dos tempos modernos, simplesmente não veem mais o professor como uma figura a quem se deve respeito. E essa é uma realidade que a professora Rina enfrenta diariamente. Em sua classe se encontram alguns alunos estudiosos, preocupados com o futuro, outros menos focados, mas quase inofensivos, e naturalmente uma turma de valentões que aterrorizam os outros alunos e basicamente controlam a sala. Entre esses se destaca Sagara, o líder do grupo, filho de uma família rica, porém ausente em sua criação. Ele é um adolescente completamente sem limites. Outro membro do grupo é Uru Yosuke, que ao contrário de Sagara não vem de uma família abastada. Muito pelo contrário, ele enfrenta uma rotina diária bem difícil, dividindo seu tempo entre a escola e empregos de meio período que o ajudam a pagar as despesas de casa, um espaço minúsculo que ele divide com a mãe, uma mulher muito fútil que gasta quase tudo o que ele ganha de forma irresponsável, e dois irmãos pequenos. Assim como eles, os outros colegas do grupo possuem cada um a sua própria história. Em comum, eles têm apenas a falta de esperança e a vontade de espalhar o caos ao seu redor. Diante dessa realidade, alguns professores apenas desistem, se tornam apáticos e deixam que esses jovens fiquem no controle da situação. Esse é o caso da professora Rina, que diante desse cenário, escolheu fechar os olhos e não se envolver. E olha só onde essa decisão a levou. Agora, ela entende que essa não é uma opção. Porém, são tantas coisas que precisam mudar. Então, ela decide começar essa mudança por Kanao Ogumori, uma aluna tímida, mas bastante dedicada, cujas notas têm caído ultimamente. Rina sabe que Ogumori tem sido vítima de bullying, que dali a algum tempo ela não suportará mais a situação, deixará de frequentar as aulas e posteriormente se jogará de uma ponte. Um final trágico para uma menina inteligente e sensível que talvez pudesse ter sido evitado caso a garota tivesse encontrado ajuda e o apoio de alguém. E é justamente o que Rina pretende fazer dessa vez. Para isso, ela escolhe uma abordagem o mais direta possível, mas não sem antes tomar pequenas precauções, como instalar câmeras na sala de aula, sem o conhecimento dos alunos, é claro, e dessa forma gravar momentos cruciais como o julgamento da jovem Ogumori. As filmagens ajudam como provas e como elemento do estudo de personalidade que ela vai fazendo sobre cada um de seus alunos. E assim, ela
ela alcança o Gumori e seu sofrimento a tempo de oferecer o apoio que a menina necessitava. Mais do que mudar a rotina da jovem na escola e na convivência com os colegas, Rina encontra em Ugumori uma aliada em sua luta para se aproximar dos outros alunos. Desse modo, ela começa a se conectar com cada um deles, começando por aqueles que Rina tem conhecimento de problemas, sejam financeiros, familiares ou de autoestima. E assim ela se torna a professora mais invasiva que se pode imaginar. Sua forma direta de abordar seus alunos, se envolvendo muitas vezes à força nos problemas deles, obviamente incomoda muito a princípio. Mas ao mesmo tempo em que alguns deles passam a criar maneiras de revidar, outros vão sendo aos poucos tocados pelas palavras e atitudes da professora, como o próprio Uri Yosuke, que se torna um dos primeiros alunos a responder de forma positiva à intervenção de Rina. E é assim que lentamente ela vai se aproximando e mudando a atitude de vários deles. Simultaneamente, sua própria forma de encarar a vida vai sendo alterada. Essa sua nova postura faz com que sua vida pessoal, o modo como ela se relaciona com suas amigas e principalmente com seu marido, seja afetada positivamente, tornando os laços mais fortes, verdadeiros e confiáveis. Sendo assim, além de recuperar seus alunos, surge a chance de salvar, além da própria vida, até mesmo o seu casamento. O dorama não oferece uma solução mágica para a salvação do sistema educacional, mas serve como um lembrete de que, se nada for feito, talvez em alguns anos não haja mais nada para ser salvo. Tocando em assuntos como bullying, pais ausentes, seja presencial ou emocionalmente, exploração e solidão, a melhor professora pinta um quadro bastante triste do abismo que separa parte da juventude dos adultos que deveriam ensinar o caminho e lhes oferecer proteção. A produção opta por uma narrativa que eventualmente se torna um tanto cansativa, pelo menos para mim. O tom professoral, meio monótono, que Rina usa para conversar com os jovens, me deu um pouquinho de sono em alguns momentos, mas de modo geral a narrativa é interessante o suficiente para segurar a nossa atenção. A certa altura surge um plot twist para lembrar que nem tudo pode ser mudado e que alguns destinos se cumprem independentemente do caminho traçado. E apesar de nesse momento pesar a mão no drama, a história acaba por encontrar seu final de forma coerente. Esse é um dorama que funciona muito bem como um retrato do momento e deveria ser visto principalmente por quem trabalha com a educação de jovens. Mas e você? Já assistiu A Melhor Professora? Vai colocar na sua lista? Acredita que com dedicação e amor a educação ainda pode resgatar vidas? Me conta nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. E para quem ficou aqui até agora, meu muito obrigada. E antes de sair, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas dorameiras que gostam de doramas que trazem boas lições para a vida. Para receber mais indicações de doramas com histórias surpreendentes, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito e ative o sininho das notificações. Por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!